Provérbios em execução. Hoje é dia 6 de fevereiro e nós vamos fazer a leitura de Provérbios 7. Nesse mês de fevereiro, nós estamos usando a Bíblia NVI, a nova versão internacional, uma versão que é mais atualizada para a compreensão melhor do texto bíblico. Nesse mês de fevereiro, como tem 28 dias, nós organizamos Provérbios lendo os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 serão lidos amanhã, no dia 7. E no dia 28 nós vamos ler os capítulos 30 e 31. Essa é a forma que nós encontramos de ler os 31 capítulos de Provérbios dentro do mês de fevereiro. Então hoje, dia 6, nós vamos ler o capítulo 7, amanhã vamos ler os capítulos 8 e 9, e assim prosseguiremos até o dia 28. O texto de Provérbios 7 nos fala: Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Versículo 2, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida, guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Versículo 3, amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Versículo 4, diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Versículo 5, eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e das suas palavras sedutoras. Versículo 6, da janela de minha casa olhei através da grade. E versículo 7, e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Versículo 8, ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Versículo 9, era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Verso 10, a mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. 11, ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. 12, uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. 13, ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente. 14, tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. 15, por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. 16, estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. 17, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. 18, venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor. 19, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. 20, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. 21, com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. 22, imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço. 23, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. 24, então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. 25, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. 26, muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. 27, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Então aqui, no capítulo 7 de Provérbios, Salomão, nos primeiros versículos, nos ensina a obedecermos às palavras
que ele nos recomenda. E ele diz para guardarmos essas palavras em nosso coração. Ele fala 2 vezes, obedeça. No versículo 1, meu filho, obedeça as minhas palavras. No versículo 2, obedeça aos meus mandamentos. Na verdade, quem está nos orientando a obedecer é o Senhor. Salomão, que é o escritor de Provérbios, é apenas uma ferramenta, é um instrumento que Deus usou para que colocasse no papel esses registros da palavra dele para nós. E o Senhor hoje está dizendo para nós que ele quer que nós venhamos a executar a palavra dele, que é obedecer. Quando nós obedecemos à voz do Senhor, recebemos como resultados as respostas e as bênçãos do Senhor. Quando decidimos desobedecê-lo, recebemos como consequência as maldições e sofremos as consequências das nossas decisões. Que decisões você tem tomado em sua vida até aqui? Você tem decidido obedecer ou tem decidido desobedecer? Em Deuteronômio, no capítulo 28, nós vemos as promessas que Deus fez ao povo de Israel. Lá está escrito: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês serão benditos na entrada e benditos na saída. Serão benditos na cidade e também no campo. Serão benditos na vossa amassadeira e em tudo que vocês puserem as vossas mãos. Serão benditas todas as terras em que vocês puserem os vossos pés. Serão benditos tudo aquilo que vocês fizerem. Se vocês forem perseguidos por inimigos, eles virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão de você. Então, as promessas de Deus são essas. Por outro lado, o mesmo texto de Deuteronômio 28 diz: se vocês decidirem seguir pelos vossos próprios caminhos, então vocês serão malditos na entrada e também na saída. Vocês serão malditos em relação a tudo que vocês fizerem e colocarem as vossas mãos. O lugar em que o vosso pé pisar também será maldito, e quando vocês forem perseguidos, vocês serão vencidos, e os inimigos de vocês virão contra vocês e prevalecerão. Esse texto está falando para o povo de Israel que a obediência é o caminho onde as bênçãos do Senhor são derramadas sobre o seu povo. E nesse mês de fevereiro, o Espírito Santo nos orientou a gravar essa série de provérbios em execução, porque o Senhor tem desejado abençoar os seus filhos, mas muitos estão em desobediência. Especialmente nesse texto de Provérbios 7, nós vemos recomendação a respeito do adultério. Quantas famílias têm sido destruídas porque um dos cônjuges se envolveu em um relacionamento adulterino? Quantas pessoas tiveram os seus casamentos desfeitos porque não resistiram às tentações que Satanás colocou no seu caminho? Quantas pessoas não estão cuidando do seu relacionamento, estão sendo relaxados em relação ao seu casamento, estão ignorando os alertas, os avisos que estão acontecendo no dia a dia do casamento. Talvez você recém separou, recém foi morar em uma outra casa. Ainda há esperança, você ainda pode pensar em retomar o seu casamento. Faça uma oração ao Senhor, faça uma lista de possíveis erros que vocês tenham cometido, procure
o seu cônjuge para conversar a respeito dessa situação. Talvez você esteja passando por uma tentação, seja você homem, seja você mulher, de uma mulher no seu trabalho ou na sua universidade ou na sua faculdade, e é importante que você compreenda com o aviso, com o alerta de hoje, que é sua decisão que vai levar você às consequências do sucesso ou do fracasso nesse seu casamento. Também você que é solteiro, você que é solteira, talvez está sendo tentado em relação a alguma pessoa que não está nos caminhos do Senhor. Muitas pessoas pensam, eu sou da igreja e a outra pessoa não é, mas eu posso ter um namoro onde eu evangelizo a pessoa e trago ela para o caminho. A grande maioria das vezes, a pessoa que faz isso é que deixa a fé para seguir o outro que está seguindo longe do Senhor. E aqui Salomão fala, obedeça, no versículo 1, fala obedeça, no versículo 2, sendo usado, inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas palavras para que ficassem como registro para nós. O Senhor está dizendo, obedeça. Veja que o versículo 3 fala assim, amarre-os aos dedos e escreva na tábua do seu coração. Uma orientação que ouvi outro dia um pastor apresentando e que achei uma boa recomendação é que você que é solteiro, você que é solteira, compre uma aliança e coloque em um dos seus dedos e sempre que você se sentir tentado a ficar com alguém, a se entregar para o sexo casual, para um beijo ou uma fornicação aleatória com uma pessoa que você mal conhece em algum lugar, que você olhe para essa aliança e lembre, eu fiz uma aliança com o Senhor. Até que eu mude essa aliança para uma aliança de um casamento, eu manterei a fidelidade ao Senhor. Então, você que é solteiro, você que é solteira, que está ainda nesse caminho de buscar alguém para o casamento, é uma dica, uma orientação que eu ouvi de um pastor e considerei uma boa forma de as pessoas que são solteiras terem essa lembrança, essa recordação. Você pode usar alguma outra forma de lembrete, mas essa é das orientações que você pode seguir se fizer sentido para você. Escreva-os na tábua do seu coração. Versículo 4, diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Então abrace a sabedoria. Seja uma pessoa que tem como foco andar na sabedoria, porque é isso que vai fazer que você se mantenha afastado da mulher imoral, da mulher leviana e das suas palavras sedutoras. Quando o texto fala aqui da mulher imoral, da mulher leviana e das suas palavras sedutoras, também se inclui aqui o homem imoral, o homem leviano e das suas palavras. O capítulo 7 fala a respeito da cuidado em relação ao adultério. E o texto fala aqui que Salomão conta que ele estava olhando da janela da casa dele, quando ele viu que um jovem que era inexperiente, provavelmente Salomão, ao olhar pela janela do palácio, viu que era um jovem ali, que era, como ele descreve, sem juízo. Por que Salomão fala que ele era sem juízo? Porque ele estava andando no final da tarde e uma mulher que era casada estava com roupas de prostituta, se perfumou, foi até ele e disse para ele que, com um beijo descarado, que o marido dela não estava em casa e que ela já tinha preparado e arrumado a cama para recebê-lo. Aqui no versículo 14, chama a atenção que ela falou para aquele jovem o seguinte, veja aqui no topo da tela,
tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Essa mulher, ela é mentirosa. Ela disse para aquele jovem: eu tenho comunhão com Deus. Eu fiz os sacrifícios para Deus. Eu paguei os votos com Deus. E nós estamos vivendo dias em que existem pessoas que vivem dentro das igrejas e que dizem: eu jejuo, eu oro, eu li a Bíblia. E tem até pastores, pessoas que ocupam cargos de liderança e que se envolvem no adultério. Então, você que está frequentando uma igreja, se você ouviu alguma notícia de que o pastor fulano, que era muito famoso, muito popular, estava em adultério com uma jovem da igreja ou com uma mulher que faz parte do coral, não fique escandalizado. Não pense assim: vou abandonar a igreja porque essas pessoas são hipócritas. Isso é algo que existe nas igrejas, sempre existiu. Já no tempo de Jesus, Jesus dizia: não fiquem impressionados, porque o joio cresce junto com o trigo, mas Deus Pai não vai colher o joio no momento em que ele está crescendo, porque se ele colher o joio antes, o trigo será morto. Então o joio crescerá junto com o trigo até um certo ponto em que o Senhor tirará o joio do trigo. Então, existem escândalos dentro das igrejas de desvio de dinheiro, de corrupção, de traição, de adultério, de mentira. Muitas vezes você passa por uma situação difícil e você vai na igreja. Tudo isso pode acontecer, por isso você precisa tomar muito cuidado para quem você fala a respeito da sua situação dentro das igrejas. Quem é a pessoa para quem você pede conselhos e recomendação? A pessoa pode envergonhá-lo, pode envergonhá-la, pode usar aquilo que você está dizendo até mesmo contra você. E essas orientações precisam ser dadas para que horrorizados, escandalizados e percam o seu relacionamento com Deus em razão do erro e do pecado de alguém. Quem morreu por você foi Jesus, não foi o pastor, nem mesmo as pessoas que estão na igreja. Então, se você passou por alguma decepção no lugar em que você estava, não desista da fé. Quem morreu por você foi o Senhor Jesus. E aqui nós vemos essa história. Essa mulher que é espalhafatosa vai até esse jovem e fala isso para ele: eu tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão. Em outras palavras, eu tenho uma Bíblia na minha casa. Em outras palavras, eu tenho uma carteirinha de membro de uma igreja. Eu tenho relacionamento com Deus. Eu estou com Deus. Então você pode vir e se deitar comigo, porque não tem nada de errado. Se disseram para você que isso é pecado, é mentira. O que tem a ver se eu estou aqui arrumada e você me quer? Essa a proposta que essa mulher estava lançando sobre esse jovem. Veja que ela ainda seduz ele dizendo: por isso eu saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Eu estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Aqui, uma proposta que é indecente e que mostra que esse jovem foi tolo, porque ele pensou. O texto aqui conta que ele foi para a casa dessa mulher. Por isso que Salomão fala que ele é inexperiente e que ele é um tolo, porque
Aqui a questão que se desperta, que se levanta é a seguinte: você tem ética? Quem é você quando ninguém está vendo o que você está fazendo? Se você tiver certeza de que ninguém vai ver o que você está fazendo, você faria o que está sendo convidado a fazer? Aqui no caso desse jovem, se mostra que ele, ao receber o aviso de que não teria perigo nenhum, ele resolveu se entregar para a fornicação, para o pecado. Então, quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Quando nós recebemos a proposta de suborno, de corrupção, será que nós vamos nos manter fiéis? É muito fácil abrirmos a boca e criticarmos alguém da política, dizendo é um corrupto, é um ladrão, é um bandido. Mas se aquela proposta de tantos milhões viesse na sua mão, você talvez não aceitaria e diria: já que é assim no meu país, então eu vou ficar aqui com alguns milhões e tudo bem, se ninguém vai descobrir. Então, essa questão desse jovem no adultério nos traz uma reflexão em relação a quem é você no momento em que ninguém está vendo. Falar a respeito dos outros é muito fácil, mas quem somos nós quando a proposta está na nossa frente? Quem somos nós quando a mulher que está ali perfumada, que está chamando a sua atenção e que atrai você, se você pensar, ninguém vai saber, você vai? Ou você que é mulher, de repente recebe a proposta de um homem que é imoral, que é adúltero e que convida você, se você souber que o seu marido não vai saber, você vai? Então é muito fácil criticar, é muito fácil condenar, mas quem somos nós, antes de tudo, no nosso relacionamento com Deus? E aqui o texto prossegue dizendo que ela seduziu e ele aceitou a sedução. Satanás, ele não vai seduzir os filhos de Deus de qualquer forma. O texto fala que ela perfumou a cama, que ela estava com roupa espalhafatosa, que ela estava perfumada, que ela foi até aquele jovem, que ela disse boas palavras. Veja que ela até disse para ele: eu já paguei os meus votos. Em outras palavras, eu também sou da igreja, eu também tenho relacionamento com Deus, não tem problema nenhum. E depois, muitos dizem nos dias atuais, se você pecar da manhã você pede perdão e Jesus já te perdoou, está tudo bem. É verdade que Jesus perdoa, mas Gálatas capítulo 6, no versículo 7 está escrito que tudo que não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Logo, ela vai contar para as pessoas que você tropeçou e caiu, e a sua reputação vai ser: ele não tem moral, ele não tem ética, ele não tem um compromisso real com Deus. Ele, no momento em que passa por oportunidades de pecar, cai, se sabe que ninguém vai descobrir. Mas quem é você nesse relacionamento com Deus? Você tem um compromisso real com Deus? Porque existem as consequências. Deus, ele com certeza realizará a cobrança daquilo que você fez. E muitas pessoas pensam que Deus não realiza sua justiça. Ele honra a sua palavra. Deus é justo. Deus é justo. Então vem aqui, imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro. A comparação que Salomão faz é um boi que vai para ser morto. Por que que ele faz essa comparação? Quando um jovem ou uma jovem cai num laço desses, pode-se o corpo físico, no momento da intimidade, sente muito prazer. E esse prazer gera uma descarga de dopamina, de hormônios que levam a uma sensação de muito bem-estar. E quando você cai nessa sensação de prazer e de muito bem-estar, que é muito intenso,
isso gera em você um vício. É por isso que as pessoas que se embriagam e que são drogadas ficam presas, acorrentadas ao vício, porque elas experimentam um alívio momentâneo em relação aos seus problemas. Então elas aumentam cada vez mais a dose para poderem conseguir o alívio que estão buscando. Quando a pessoa não tem o alívio, a paz em Deus, em Cristo, ela vai procurar nas coisas dessa vida. Muitos estão buscando socorro no consumismo. Alguma coisa dá errado. Então, eu vou na loja, vou comprar uma bolsa, vou comprar mais um sapato, vou comer em um lugar que agora eu não teria condições econômicas, mas só para me sentir bem, para me sentir confortável, para sentir que eu posso, que eu estou no controle da situação. E as pessoas acabam caindo em faturas altas de cartão de crédito, em dívidas por causa disso, por causa do descontrole emocional. E muitas pessoas ficam diante de uma decepção, se envolvem com isso, com as drogas, e outras se envolvem no sexo casual. Estão tristes e tenho que sair e ficar com alguém, tenho que dormir com alguém, porque a fornicação, o adultério, o sexo casual vai liberar uma alta carga de hormônios que vão trazer uma sensação de alívio. E muitas pessoas vivem por causa disso, sempre atrás de mais e mais sexo como forma de suprirem o seu vazio e a sua falta de paz e de felicidade. Por isso que Salomão fala, ele a seguiu como boi que foi levado ao matadouro. Depois que a pessoa cai nesse laço, ela fica presa, fica viciada e quando sair nas ruas, de repente vai ficar olhando para ver se encontra outra mulher parecida com aquela com quem ele se deitou outro dia e depois fica buscando como alguém que está sedento, como um vampiro que busca outra vez mais uma chance de sexo casual. Logo essa pessoa vai olhar para as pessoas da vizinhança, para os colegas de trabalho, para os colegas da faculdade, como oportunidades para viver preso e acorrentado nesse pecado. Isso é o laço que leva a pessoa e que faz o versículo 23 dizer: até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Custa a vida quando você fica preso nesse tipo de vício. Tem homens que não conseguem prosperar porque tudo que ganham vai com mulheres. Tem mulheres também nos dias atuais que não prosperam porque tudo que recebem vai sendo gasto com homens. Existem mulheres também, existem histórias nos dias atuais de mulheres que são muito bem-sucedidas profissionalmente que saem com um homem a cada semana e que dizem: eu sou dona do meu dinheiro, eu faço o que eu quiser porque nós estamos no século 21 e hoje a mulher também pode. Tudo isso são discursos que foram criados para acorrentar você, para amarrar você a uma vida longe de Deus, cheio de vazio. Então, o versículo 24: então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. 25: não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dessa mulher, nem se perca em tais caminhos. Versículo 26: muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. Essa mulher que Salomão escreve aqui no capítulo 7, que é a mulher espalhafatosa, alvoroçadora, ela se deita com esse jovem nesse dia e amanhã ela quer se envolver com outra pessoa, porque essa mulher ela já está presa nesse vício, ela já está presa nesse pecado. Então, ela amanhã esse jovem não vai encontrá-la, ela vai procurar outro, mas ela vai ter implantado nesse jovem esse vício. Então amanhã esse jovem ficará perdido e será mais uma pessoa
como que levou a mordida do vampiro. Mais uma pessoa que está contaminada com esse vício de querer ficar à caça de outras vítimas para multiplicar a prostituição, a fornicação, o adultério e o pecado. E é isso que tem multiplicado a iniquidade, porque muitos não têm vigiado com relação a isso. Versículo 27, o último versículo. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Você escape da sepultura. Fuja das palavras doces e sedutoras, do perfume, da proposta da mulher que é imoral, da mulher que é indecente, da mulher que é sedutora. Você, mulher, fuja das propostas do homem que é sedutor, do homem que é imoral e que vem com propostas que são indecentes. Você que é solteiro, pense em procurar alguém que tenha relacionamento com Deus, que possa caminhar com você e que tenha perspectiva e lute pelo seu casamento. Você que é casado, que está pensando em terminar o seu casamento, pense que nos dias atuais, onde tantas pessoas estão vivendo dessa forma, com adultério e prostituição, você vai encontrar outra pessoa que você que possa estar com você. Pense nas coisas boas que você já viveu com a sua esposa, você que é mulher, com seu marido. Repense, lute pelo seu casamento. Coloque o Senhor em primeiro lugar no seu casamento e fuja desses vícios, porque muitos estão sendo mortos e levados à sepultura na vida sentimental, pela vida conjugal, pela vida emocional, em razão de relacionamentos, em razão desses envolvimentos em sexo casual, prostituição, promiscuidade, orgia e toda sorte de pecados relacionados à questão dos relacionamentos. Vigie para que você se mantenha vivo e ore ao Senhor para que o Senhor livre você desses laços e que você tenha graça para vencer e prosseguir nos caminhos do Senhor. Você que está pensando no divórcio, repense tudo que você vai perder, tudo que os seus filhos vão perder e tudo que você vai pôr a perder. Pense nisso. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, que o Senhor esteja trazendo mais clareza e luz, hoje e sempre, em nome de Jesus.